Eu sou Rafael, psicólogo, e eu já escrevi muitas cartas e continuo escrevendo. Hoje vamos falar de Violet Evergarden e tem spoiler do anime. Vamos lá. Violet Evergarden eu diria que é uma história de identificação de emoções. Eu acredito que todos nós passamos por isso em algum momento. Por momentos onde sentimos coisas que a gente não sabe nomear elas, dizer o que é. Só que para algumas pessoas isso é mais difícil ainda. Por ter tido algum trauma na infância, tem vários motivos. E esse é o caso da personagem de hoje. Tá. Violet é uma garota de 14 anos que não teve ali uma base sólida pra desenvolver suas emoções. Foi criada justamente com a função de ser uma arma, já que ela tem muita habilidade pra isso. Ela luta muito bem, só que ela não entende sentimentos, nem os dela, nem os dos outros. Olha, quando ela foi encontrada, ela não sabia falar, não sabia se expressar, não sabia escrever, não tinha um nome. Eu não sei se explica no mangá ou no light novel ou alguma coisa assim, mas ela pode ter passado por um trauma, um estresse pós-traumático. Alguns tipos de trauma causam sim um esquecimento. Então ela é encontrada por soldados e passa a ser ali uma máquina de guerra. Só quando o Major Gilbert encontra ela, ele trata ela como um ser humano, dá um nome a ela. E com isso, graças às ordens do Major, ela aprende a ler e escrever, e se torna ali um ser social. Só que ela começa a depender dessas ordens. Nada mais justo, ela não teve como se situar no mundo, e com isso ela ficou extremamente dependente do Major. Imagina, você não tem nenhum nome, nome que é chave para a nossa identidade. O psicanalista Lacan enfatiza a importância de se lembrar o nome e o tanto que ele causa um significado em todos nós. Os psicólogos Danny Carmold e Michael Leavis fizeram um estudo para entender como funciona a ativação no nosso cérebro quando ouvimos nosso próprio nome. O córtex pré-frontal medial é responsável por boa parte da nossa identidade. Eles analisaram esses processos, que não são processos que você controlaria ativamente, mas seu cérebro reage a eles em padrões previsíveis que ajudam a formar sua identidade e personalidade. E esse estudo mostra que sim, que reconhecemos padrões diferentes quando ouvimos nosso nome, que é diferente quando ouvimos o nome de outra pessoa. Está dormindo, ouve qualquer outro nome e não acorda. Agora, se alguém falar o nome da gente, tendemos a acordar. Por isso, ficamos tão alertas quando ouvimos nosso nome em uma sala cheia. Sentimos ali uma alta representatividade. Por isso a importância de quando você for falar com alguém, tentar pronunciar o nome dessa pessoa. É mais provável que ela se sinta bem com aquilo. Por isso, sempre quando eu vou responder os comentários de vocês, eu escrevo o nome da pessoa. Claro, se tiver o nome lá escrito, né? Porque eu acredito que vocês se sintam melhor quando eu coloco o nome na frente. Então olha a situação. O Major foi a pessoa responsável por dar o nome a ela, dar uma identidade pra ela. Porque a Violet tem sim emoções, ela só não consegue dar nome a elas. Ela tem várias questões internas, questões que estão lá dentro dela. Só que ela não consegue associar, tudo ela enxerga de forma muito literal. Então com a suposta morte do Gilbert, ela fica desolada. E o curioso nessa cena é que ela perde os dois braços e não tendo os braços ali, ela tenta salvar ele com os dentes, agarrando ele. E ela não liga pra dor que ela estava sentindo, porque a dor de estar próxima, de perder ele, era maior que isso. Isso mostra o tanto que ele significava pra ela. Ela seguia as ordens dele. Não só isso, ela falava que iria fazer isso pra sempre. Talvez ela via ele de fato como alguém que ela podia identificar os sentimentos que ela não entendia nela mesma. Sentimentos que ela não saberia explicar. Após essa suposta morte dele, ela se torna ali uma autômata de auto-memórias. Difícil esse nome. Que eram ali pessoas que transcreviam o que as outras pessoas diziam por meio de cartas. E a Violet faz isso a princípio com o objetivo de entender coisas que ela não sabia explicar. Como as palavras que o Major pronunciou pra ela, eu te amo. Porque a Violet é uma combatente de guerra. E isso por si só já poderia explicar uma grande dificuldade dela se inserir na sociedade novamente. Pessoas que voltam da guerra, de ambientes hostis, têm essa dificuldade. O filósofo e psicanalista alemão Erich Fromm fala em seu livro A Arte do Amor, fala sobre a impossibilidade de amar o outro se você não ama nem a si mesmo. E o que parece de fato é que a Violet não aprendeu esse amor ainda. E talvez isso seja um grande fator dela não entender a palavra eu te amo. Porque a pergunta é, será se ela se amava mesmo? O único afeto dela era o Gilbert. E esse era consequentemente a única pessoa que ela se importava. O único afeto dela. Só que ela não entendia que aquilo era um sentimento de preocupação. E quando ele pronuncia aquelas três palavrinhas, isso acaba soando meio estranho pra ela. Quando ela começa a conviver com as pessoas, ela passa a interagir de uma forma bem robótica, entendendo as coisas de maneira bem literal. Muito se fala na Violet tendo alexitimia. A alexitimia que seria ali uma incapacidade ou dificuldade em reconhecer os próprios estados emocionais ou sentimentos. A palavra significa literalmente sem palavras para emoção, e vem do grego lexis, que significa falta, e timia, que é emoção. Os psiquiatras John Nimia e Peter Sfineus perceberam que alguns pacientes psicossomáticos mostravam grande dificuldade para falar sobre suas emoções e sentimentos, dando a impressão de não conhecerem o significado de algumas palavras. Peter Sfineus falava que a alexitimia era caracterizada por três componentes: uma grande dificuldade para usar uma linguagem apropriada para expressar e descrever sentimentos diferenciados de sensações corporais, uma capacidade de fantasiar e imaginar totalmente limitada, e um estilo cognitivo utilitário baseado no concreto e orientado externamente, também conhecido como pensamento operacional. Esses combatentes costumam relatar justamente
justamente o que a Violet sente após voltar de um pós-guerra, que é a falta de senso de propósito, a falta de rumo. As ordens do Major funcionavam como uma espécie de norte pra ela. O emprego de autômata com certeza traz ali pra ela um confronto com esses sentimentos, pois ela passa a ouvir muitas histórias e interpretá-las de forma às vezes totalmente diferente do que de fato o cliente queria. É curioso que as pessoas percebem que ela não consegue demonstrar sentimentos, mas isso não é apenas uma exclusividade dela. A Luculia queria poder falar o que realmente sentia para o irmão dela, que estava se punindo pela morte de seus pais. E isso machucava ela. E ela não sabia como lidar com aquilo. Parece algo bem simples, né? Simplesmente vai lá e diz. Mas quantas vezes a gente quer dizer uma coisa, mas não consegue. 2 palavras, 3 palavras, a gente não consegue dizer. Como a moça que escreve uma carta para o seu pretendente, pedindo que compre coisas para ela. E com isso, ela talvez poderia aceitar o pedido dele. E a Violet pega aquilo e escreve literalmente, o que faz essa moça receber uma carta do pretendente, recusando ela. E essa moça chora, dizendo que não queria aceitar rápido a proposta dele, porque ela imaginaria que ele fosse achar que ela era muito fácil. A Violet vai percebendo que as pessoas são movidas por normas sociais, e que isso fazia as pessoas não serem quem elas são de verdade. Não no sentido de ser sincero até ponto de respeitar as outras pessoas, mas sim no sentido de dizer o que realmente quer, o que realmente sente, dizer que ama alguém, dizer que ama os pais. As pessoas têm medo do que o outro vai pensar sobre isso, e a Violet tem ali o primeiro choque sobre isso. Uma pesquisa do Journal Nonverbal Behavior descobriu que pessoas com maior grau de emocionalidade, autoestima e sensibilidade são mais suscetíveis a captar emoções dos outros. Já pessoas com traços narcisistas e autoassertivas eram menos propensas a isso, justamente pelo fato das pessoas mais sensíveis prestarem mais atenção nos outros. Ela viaja a vários locais para escrever cartas, tornar aquelas emoções palavras, e ela vai aprendendo com cada história. Quando ela percebe, por exemplo, a princesa Charlotte tendo dúvidas sobre o que o futuro pretendente achava sobre ela, a Violet acaba se lembrando também que ela tinha dúvidas sobre o que o Gilbert pensava sobre ela. Então acontece uma empatia ali, tanto que ela pede para secar as lágrimas da Charlotte. Ou quando ela começa a perceber que é parecida com outra pessoa, como é o caso do Leon. Inclusive é nesse episódio que ela fala que se perdesse o Gilbert, a vida dela não teria mais sentido. Ela tem uma dependência emocional sobre ele muito grande. Geralmente quando uma criança é criada em um ambiente extremamente rígido no sentido de não ter autonomia, ela pode crescer ali tendo uma dependência emocional dos pais, onde ela não consegue fazer as coisas com autonomia, fazer coisas simples, sempre esperando que outras pessoas tomem as decisões por ela. E a Violet acaba tendo exatamente isso com o Gilbert, uma dependência quase que para tudo. E depois ela percebe por meio da história do Oscar o quanto é difícil perder alguém que ama. Inclusive é nesse episódio que ela chora questionando se o Gilbert tinha de fato morrido. No episódio 9 mostra ali a culpa que ela começa a sentir pelo fato de ter tirado muitas vidas, porque ela fica mais próxima das emoções humanas. Então ela percebe que as vidas que ela tirou por ordem das outras pessoas poderiam ter histórias parecidas. A culpa dela é tamanha que ela tenta se machucar. Ela se sente perdida, de novo, querendo ordens, porque antes ela seguia essas ordens sem questionar. Ela percebe que é importante para outras pessoas também, tanto que ela recebe uma carta, e essa carta que ela recebe mostra para ela o quanto é mágico receber uma carta também. E só quando ela de fato recebe, só quando ela de fato passa por aquilo, que ela consegue se identificar também. Depois ela vai até o campo de batalha, encontrar uma pessoa que queria escrever uma carta antes de morrer, e ela se identifica de novo, afinal ela passou por isso. Depois ela encontra um senhor que aceita que seu filho não retornará nunca mais, e ela percebe que também está passando pela mesma coisa. No episódio 10 ela consegue segurar o choro em uma situação extremamente emocionante. Inclusive vai ter um vídeo apenas sobre esse episódio, episódio 10, porque ele é muito rico em vários aspectos e extremamente emocional. O processo de pegar uma emoção vem de um conceito que os psicólogos sociais chamam de mimetismo. Na conversa, as pessoas imitam e sincronizam automaticamente e continuamente seus movimentos, com as expressões faciais, vozes, posturas e comportamentos instrumentais dos outros. A professora de psicologia Elaine Heightfield, uma pesquisadora de contágio emocional, ela fala que a gente está constantemente lendo dicas das pessoas ao nosso redor e subconscientemente imitando seu comportamento, que por sua vez afeta seu estado emocional. É por isso que pegamos manias, jeito de falar dos outros. A gente convive com alguém e começa a falar igual a ela. Por isso essa convivência da Violet com as outras pessoas é importantíssima nessa busca de significado, de se entender, porque cada um vai acrescentando na personalidade dela. Ela encontra a mãe do Gilbert no último episódio e ela percebe que ela está superando a ausência do filho. E as palavras dela tocam a Violet mais do que qualquer outro personagem na série, porque faz a Violet confrontar esse estado de luto que ela encarou todo esse tempo. Depois disso, ela entendendo esse processo, ela fala que não seguirá mais ordens, que não precisa mais delas. É como se ela aceitasse esse destino dela, aceitasse que de fato perdeu alguém, e vendo outra pessoa falar sobre isso, ela fica com essa noção, ela percebe isso. A gente acaba em alguns momentos na série sentindo quase a mesma coisa que ela. Eu de fato vi essa história como fosse a representação de uma história de alguém que teve a infância roubada. Criança que, assim como ela, age às vezes de forma extremamente sincera, perguntando, querendo entender o mundo, querendo entender os sentimentos, o que significa isso, o que significa aquilo. Só que no caso dela,
dela foi extremamente tardio, justamente pelo motivo dela ter passado tudo aquilo que ela passou. Mas não é apenas a Violet que tá em dúvida do que está sentindo também, ou dos sentimentos dos outros. E eu acho que a grande lição do anime é que é difícil entender os outros, ainda mais quando você não entende nem a si mesmo. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.